conseguiu, assim, à luz da fé, depois da sua conversão, refletir sobre a sua vida. E ele chegou a um momento em que ele se viu como era de fato. Nem sempre conseguia fazer aquilo que queria, nem sempre era fiel, e nem sempre realizava aquilo que ele propunha aos outros como ideal de vida cristã. Ele reflete muito essa questão assim, que todos nós trazemos um pouco dentro de nós, que é o pecado, né? Que é as nossas misérias, são as nossas mortes. Ele disse claramente, né? Eu gostaria de fazer o bem, eu faço mal. Gostaria de fazer aquilo, me proponho fazer aquilo, de repente eu faço justamente o contrário. Quem de nós nunca se sentiu um pouco numa situação assim? Mas ele, depois continuando o texto, né, diz assim, a graça de Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Então por isso a gente precisa tomar consciência de que temos isso dentro de nós, mas que a gente pode melhorar, pode se superar, pode ser fiel. Quem sabe também pensando que nós somos assim, a gente muitas vezes pode tirar um pouco de orgulho, que muitas vezes nos mata, né? E nos faz assim querer ser melhores ou nos parecer melhores diante dos outros, e nem sempre a gente é, porque as aparências enganam. São Paulo exclama: quem me libertará desse corpo de morte? Não a morte física, mas a morte do pecado que a gente carrega dentro. Somos capazes de coisas boas, né? E a nossa vida e a história é cheia disso, mas também somos capazes de coisas ruins. Somos capazes de deixar muitas vezes o mal agir em nós, né? E age tantas vezes, nós nem damos consciência, nem assim, temos consciência de quantas vezes nós agimos pelo mal. E é sempre necessário contar com a graça de Deus para a gente quebrar um pouco isso. É claro que não podemos também, a todo momento, ficar nos perguntando, né? Será que estou fazendo mal? Será que estou fazendo bem? Isso não seria bom. Mas a gente deve se colocar como ideal da nossa vida sempre a realização do bem, da vida, do amor, da esperança, né? Da fé e assim por diante. Então, celebrando essa preparação para a festa dos padroeiros, a comunidade também é chamada a se perguntar se nós estamos de fato nos deixando conduzir pelo bem, pelas coisas que vêm de Deus, pela vida, ou não. No texto do Evangelho, Jesus está brigando com os fariseus, que o acusavam e queriam assim pegá-lo de muitas formas, para terem motivo para o condenar. Hoje então Jesus diz para eles assim: vocês sabem analisar o tempo, né? E não sabem analisar o que é justo? Para dizer assim, e é a realidade, né? Principalmente o povo antigo sabia mais do que nós, hoje somos urbanos, né? Vivemos um pouco distante da natureza, mas o povo antigo sabia observar o povo: vai chover, vai fazer frio, né? Vai ventar, vai vir tempestade, analisar um pouco, né? A natureza, pela própria experiência da vida. Alguns fenômenos são observados, a natureza dá alguns sinais. Então Jesus fala: vocês sabem analisar o tempo, se vai fazer sol, se vai chover, se vai fazer frio, se vai ventar, e vocês não sabem analisar o que é justo. Vocês precisam ir ao juiz, como para dizer assim: não precisa esperar você morrer para chegar diante do justo juiz. Durante a vida vocês podem decidir e analisar se o que estão vivenciando, vivendo, é justo ou não, se é o bem ou mal, se provém de Deus ou não, se está se construindo o reino de Deus ou não. É uma alerta que Jesus faz para ele, e faz para nós também. Não precisa que Deus
no julgo somente no fim dos tempos. Nós temos elementos de sobra, e na vida cristã, na vida católica, a gente tem elementos de sobra para que possa nos ajudar a fazer essa análise. Se estamos vivendo corretamente, se estamos nos caminhando no plano de Deus, se estamos vivenciando o ideal cristão ou não. Cada um tem consciência, pode ter consciência de se analisar. É muito importante que a gente faça uma análise, seja pessoalmente, seja como família, como comunidade. É sempre possível. A graça de Deus nos ajuda nesse sentido. E a propósito do tema que vocês estão refletindo nessa novena, o Freire disse que vocês estão refletindo os temas do mês vocacional. E no sétimo dia, o sétimo tema coincide com essa palavra, no seguinte, se diz assim que hoje, em relação às questões ambientais, a gente sabe que não estamos bem, e às vezes não nos damos conta plenamente disso. E hoje eu chamo a atenção justamente para que nós observemos um pouco sobre a questão da água, da natureza e dos alimentos. De fato, se o mundo continuar no ritmo que vai, da forma como está agindo, nós teremos, talvez a nossa geração não tanto, mas a geração depois de nós vai enfrentar muitos problemas de falta de água e falta de alimentos. O texto parece que diz assim, só o povo percebe que estamos caminhando para uma situação assim. Eu penso que o Evangelho também nos ajuda nesse sentido, de observar, de analisar. A vida hoje é tão complexa, tão difícil, sob tantos aspectos, e o homem está tão distante da natureza, está numa falta de comunhão tão grande, não percebe isso. Eu penso que a palavra de Deus também chama a nossa atenção. Nós somos responsáveis por manter esse mundo, por cuidar, por preservar, por viver assim em comunhão com aquilo que Deus criou. O egoísmo, a ganância, todos esses problemas nossos hoje nos fazem pensar só em nós e esquecer os outros. Então, durante a novena é bom que nós pensemos um pouco nisso. A nossa responsabilidade. Nós podemos pouca coisa, pequenos gestos, mas será que terão um significado? Terão. Pequenos gestos muitas vezes fazem a diferença. É preciso acreditar que nós podemos fazer algo, que nós podemos nos aproximar, nos relacionar, cuidar melhor da criação, analisar um pouco mais as coisas e saber onde está a nossa responsabilidade. Encontrando aí também alguns elementos para a gente viver no dia a dia. No tocante à água, quantos desperdícios, quanto uso indevido, sobre todos os aspectos, na questão dos alimentos, quanto se estraga, nós mesmos carregamos quanto, desperdiçamos tanto, quanto outros não têm. Nossa consciência não pode estar tranquila, vivendo assim e pensando que as coisas podem piorar. E certamente vão piorar se não houver uma mudança assim, de rumo. O mesmo missionário nos coloca essas questões, e que vocês tomaram como tema durante a novena. A palavra de Deus fala da gente observar, da gente se rever. É muito importante que nós tenhamos consciência disso. Eu também gostaria de partilhar um pouco a minha alegria, a minha ação de graça desta noite, de estar celebrando os 25 anos de sacerdote. Grande parte eu vivi aqui. Hoje fiquei feliz em encontrar pessoas que
batizei, que eu espero que eu comigo, que se casou, né, comigo, né? Eu assisti o casamento, digamos assim. Isso é muito bom. Também há quem foi na minha ordenação aqui presente, cumprimentei alguém que esteve na minha ordenação, e eu falo assim, nós estamos ficando velho. De fato, 25 anos é uma vida, uma parte importante da vida. Né? Eu acho que é a parte mais importante da vida da gente, o tempo melhor. Né? Depois a gente vai apenas curtir, né, o exterior, o plantou. Mas se Deus quiser, quando Ele dá saúde, dá força, a gente vai continuando. O jubileu, eu tenho refletido da seguinte forma: o ano de festa da gente, na vida do padre, na vida do casamento e tal, eu tenho refletido sobre o seguinte ponto. Primeiramente, é o momento da gente celebrar, né? Da gente agradecer. Agradecer o tempo vivido. Quantas coisas boas a gente viveu. E eu aqui, a comunidade, as pastorais, as coisas que precisam ser feitas, a igreja, o salão, né, as coisas todas, quanta coisa a gente junto fez. É o momento de agradecer. Mas o mais importante é a gente construir a comunidade viva, que são as pessoas, semear o reino de Deus. Eu agradeço muito tudo aquilo que eu pude realizar. O segundo momento é pedir perdão. Né? Então a gente, como São Paulo, né, traz também essa dimensão de morte, né? E nem sempre fazemos aquilo que deveríamos fazer, nem sempre realizamos o que podíamos fazer. Então ele vem assim, pedindo também perdão das minhas falhas, das minhas infidelidades, dos meus pecados, das vezes em que eu deixei o mal agindo e não segui o bem, que era a minha obrigação. Então, é tempo da gente também pedir perdão, olhando para trás e reconhecer as falhas. Na vida a gente pensa assim, olha, se eu começasse, não faria isso, né? Errei naquilo, né? Não fui bem. Depois, o terceiro ponto, o jubileu é motivo da gente celebrar, da gente fazer festa. E esses dias eu tenho participado de muitas festas, né? De muitos encontros. Uma festa como essa, de alegria, de ação de graça. A gente precisa de festa, a gente precisa de se encontrar, sair da rotina, né? Deus é festa. Deus é festa. A festa faz bem, a festa nos transforma, nos alegra. Né? Quantas coisas bonitas a gente observa na festa, o encontro, né? A música, a dança, a comida, a bebida, né? Tudo isso alegra o coração. Né? É uma coisa muito forte. E o quarto ponto é recomeçar. Recomeçar. Não mais com os 27 anos que eu tinha quando fui ordenado, aquele vigor, e depois na minha idade de 50 anos, as forças já diminuem um pouco, né? Mas a gente recomeçar, isso é importante. Aí tem pedido a Deus que eu possa recomeçar de forma diferente, mas com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, dizendo sim, generoso, que um dia eu disse a Deus, e que eu não me arrependo nunca de ter feito esse sim. E Ele tem me sustentado, me mantido, e eu agradeço. E tenho procurado partilhar isso com as jornadas onde eu tenho trabalhado, com as pessoas os quais eu tenho convivido, com os meus amigos, né, com a minha família que é pequena. Também recordo muito também da minha mãe, que faleceu, me faz tanta falta, né? E os três, os confrades, os quatro com que a gente trabalha, né? Mas tudo isso eu tenho que pensar, tenho que rezar, tenho que fazer, né, nas minhas orações, nas minhas reflexões nesse mundo. Então, partindo assim isso com vocês, de coração, agradecendo a presença, né, as orações, né, e tudo que a gente tem vivenciado nesses dias. Louvado seja